A gente se acostumou a olhar para o lucro, para a receita, para as margens. Essa é a análise clássica de uma ação, certo? E claro, tudo isso importa. Mas, e se a verdadeira chave para o sucesso de um investimento estiver escondida fora das planilhas? A gente vai mergulhar agora nos fatores meio invisíveis, sabe? Aqueles que podem transformar uma empresa que parece ótima num péssimo negócio para quem decide investir. Essa é talvez a maior frustração de quem investe. A empresa vai bem, os lucros sobem, mas o preço da ação, nada, não acompanha. Por que isso acontece? A resposta raramente está nos números que todo mundo olha. Ela costuma estar escondida nas regras do jogo, na mecânica do mercado e na psicologia que governa aquele ativo. Essa frase aqui resume tudo. Uma coisa é o valor de uma empresa, o quanto ela gera de caixa, o quanto ela é sólida. Outra coisa, bem diferente, é a capacidade de quem investe conseguir de fato capturar esse valor. São as regras e a estrutura do investimento que vão definir se o lucro da companhia vai chegar de verdade no bolso do acionista. E o primeiro pilar dessas regras é a governança. É bom pensar nela como a constituição da empresa, sabe? É ela que define quem tem poder, quais são os direitos e, o mais importante, se o capital de quem é minoritário é respeitado de verdade ou se é só tolerado. E um dos mecanismos mais claros de boa governança é o famoso tag-along. Ele funciona como uma proteção essencial. É a garantia de que, se o controle da empresa for vendido, quem é acionista minoritário não vai ser deixado para trás, recebendo uma oferta justa por suas ações. E a diferença, olha, é brutal. Com 100% de tag-along, os interesses estão alinhados. O preço que o controlador conseguir vai ser o mesmo para todo mundo. Agora, com 80%, já existe uma perda estrutural de 20% embutida no negócio. É basicamente uma multa só por ser minoritário. Então, o tag-along não é só um detalhe técnico, é um sinal bem claro. Ele separa as empresas que tratam todos os acionistas como sócios daquelas que no fundo veem os minoritários só como uma fonte de capital, mas sem os mesmos direitos. Outro conceito-chave nessa estrutura é o free float. Ele basicamente mede a porcentagem de ações que realmente circula no mercado. E isso é fundamental, porque define quem de fato tem o poder de influenciar o preço no dia a dia. Essa imagem deixa o ponto bem claro. Com free floats baixo, um grupo pequeno tem um poder desproporcional sobre o preço, o que aumenta a volatilidade. E o pior, se a governança já não é das melhores, um baixo free float concentra ainda mais poder nas mãos de um controlador, que pode tomar decisões sem nenhum contrapeso. Já quando tem muita ação em circulação, o preço acaba sendo formado de um jeito mais democrático, mais estável. E isso leva a gente para uma pergunta crítica. Ter um controlador forte com a maior parte das ações pode ser uma coisa boa ou ruim. Não tem resposta pronta. Sabe, tudo vai depender do histórico e do comportamento desse controlador. A diferença é nítida. Um bom controlador age como um guardião do capital de todo mundo. Já um controlador problemático, bom, ele usa a empresa para os seus próprios interesses. O único jeito de saber quem é analisando o histórico. Como agiram em crises, como trataram os minoritários em momentos decisivos. No fim do dia, governança se prova com ações, não com discursos. Ok, saindo da estrutura interna da empresa, vamos para as forças externas. Agora a gente vai analisar a mecânica do mercado, aquilo que na prática empurra o preço para cima ou para baixo no curto e médio prazo. O primeiro fator de mercado é a liquidez. E não estamos falando só de volume negociado por dia. Liquidez é a capacidade de sair de uma posição quando for preciso, sem ter que aceitar um preço muito mais baixo por isso. É, no fim das contas, liberdade. A falta de liquidez é um risco silencioso que só aparece nos piores momentos. Numa crise de mercado, o comprador simplesmente some. Os spreads, que é a diferença entre o preço de compra e de venda, explodem. Quem investe fica preso, refém de um ativo que, no papel, até tem valor, mas na prática não dá para vender. E isso nos leva a uma das realidades mais importantes e menos compreendidas do mercado. O que move o preço no dia a dia, na semana, no mês, não é se o lucro subiu 5 ou 10%. É o fluxo de ordens. É a pura e simples dinâmica de oferta e demanda de ações. O processo é bem simples. Uma empresa pode estar ótima, pode estar barata. Mas se um grande fundo decide vender a posição dele, ele inunda o mercado com ordens de venda. E o preço vai cair. Não porque a empresa piorou, mas simplesmente porque a oferta superou a demanda. Ignorar o fluxo de capital é ignorar como o mercado funciona de verdade.
Por fim, a gente chega no fator mais intangível, mas talvez o mais poderoso de todos: a psicologia. O comportamento humano, as histórias que a gente conta e o medo que a gente sente. É importantíssimo diferenciar a volatilidade do negócio da volatilidade estrutural. Por exemplo, uma empresa de commodities tem a volatilidade do negócio dela, mas uma ação com baixa liquidez ou baixo free float tem uma volatilidade que vem da sua própria estrutura de mercado. Ela vai balançar mais, vai oscilar mais, não importa a qualidade da empresa. E aqui é que mora o perigo. Não entender de onde vem a volatilidade leva a decisões ruins. Muita gente vende ativos excelentes no pior momento possível, só porque não aguentou uma oscilação que, na verdade, era previsível por causa da estrutura daquele investimento. O mercado vive de narrativas, e é fundamental se perguntar: quem se beneficia com a alta dessa ação? Quem está ativamente defendendo essa tese? Empresas que dependem muito de promessas futuras podem sofrer por anos quando essa narrativa perde força, mesmo que os fundamentos continuem ali, razoáveis. E então, como é que a gente junta todas essas peças? A ideia é parar de analisar só a empresa e começar a analisar o investimento como um todo, com todas as suas camadas. Essa é a mensagem central. Uma ótima empresa com uma péssima estrutura de governança, baixa liquidez e um controlador problemático pode ser um péssimo investimento. E o contrário também é verdade. Uma empresa mediana com uma estrutura excelente pode gerar retornos muito consistentes. E fica aqui a provocação final. Na hora de analisar uma ação, é preciso ir muito além do lucro. As perguntas certas são: as regras do jogo são justas? A mecânica do preço é favorável? A psicologia por trás daquele ativo foi compreendida? Dominar essas respostas é a diferença entre ser um mero espectador e realmente jogar o jogo do mercado.